Boa tarde, caros alunos, tudo bem com vocês? Quero agradecer aí o pessoal que tem curtido, né, o canal aqui da professora Virna de Língua Portuguesa. Muito obrigada aos alunos, tá? Um carinho por vocês. Muito obrigada. Vamos começar o módulo 64, os módulos 64 e 65 para a aula de hoje, ok? Acompanhe na apostila em casa, na página 37. Falaremos sobre a resenha. Mas de qual resenha em específico? A resenha de obra literária, ok? Bom, a resenha de obra literária é um texto de caráter crítico, opinativo e informativo, cujo objetivo é apresentar aos leitores uma obra, na maioria dos casos recentemente lançada ou que ainda está por se lançar. Olha lá, pessoal, aqui nós temos a estrutura, né? Como é que a resenha vai ser estruturada? Então, ela deve ter um título simples que atrai o interesse do leitor, a assinatura, né? O nome dos autores, o texto. No texto, você deve pôr apresentação da obra, né? No caso aqui, nós estamos falando da resenha literária, mas poderia ser uma resenha de um filme, de um álbum musical ou até mesmo de uma obra de arte, ok? Fazer um breve resumo das características dessa obra. Depois do resumo, você deve apresentar uma crítica, expondo sua opinião sobre a mesma, né? Comentar sua importância no contexto histórico, artístico, indicar a obra ou não, direcionando a um público específico, apresentar brevemente o autor, tá? Você pode comentar sobre algumas outras obras dele e divulgar também uma imagem, tá, da obra com algumas informações objetivas na legenda. Por exemplo, o título da obra, o nome do autor, ou compositor ou diretor. A linguagem deve ser formal, seguindo a norma padrão, e o verbo deve estar na terceira pessoa, ok? Quando se escreve sobre a obra. E na primeira, quando você expor a sua opinião. Então, você pode misturar as pessoas no texto, no caso da resenha, ok? Sempre a resenha vai vir acompanhada da sua assinatura, né? No caso, a assinatura do autor. Isso dá um aspecto de autoridade ao texto, né? Nós vamos observar essa relação entre os leitores e o autor da resenha. Tá certo? Vamos para o próximo tópico. Olha só, pessoal, esse texto que nós temos aqui foi retirado da apostila de vocês na página 38, ok? Grupo 4. E ele é um exemplo desse tipo de resenha, tá? Da resenha do livro. O livro se chama Aos 7 aos 40 e o autor é o João Anzanello Carrascosa, escrita por Renato Tardivo. Então, o resenhista é o Renato Tardivo e ele vai falar sobre essa obra, não é? Vocês podem ler com bastante atenção em casa. Vocês vão observar durante essa leitura que o autor ele vai procurar situar os leitores em relação ao livro, apresentando dados sobre quem escreveu, né? No caso, o escritor brasileiro, João Anzanello Carrascosa, vai mencionar informações como os prêmios que ele recebeu. Aí depois ele dá dados, ele fornece dados sobre o projeto gráfico, né? Isso é, sobre as características visuais do livro, o enredo do romance, que é dividido em dois momentos, né? O da infância e o da vida adulta. Então vocês podem observar isso com bastante calma durante a leitura, ok? Olha só, como eu comentei, pessoal, hoje na aula com vocês, né, que vocês deverão fazer uma resenha. Então, aqui tem algumas perguntinhas que podem ajudá-lo na hora da escrita, tá? Então, vocês podem anotar essas perguntas no caderno e ir respondendo antes de montar o texto em si. Essas perguntas vão direcionar a forma como o texto vai ficar estruturado, ok? Olha lá, qual a contribuição da obra para a área, qual a sua coerência interna, né? Qual a originalidade do texto, qual o alcance, qual a relevância desse texto, né? A conclusão está apoiada em argumentos, fatos. Há indicações. A quem é dirigida a obra? Ela exige um conhecimento mais aprofundado do assunto? A linguagem é acessível, né? Pensando aí no livro que vocês leram no primeiro bimestre, né? O livro de poemas agora do segundo bimestre. Vocês deverão escolher um dos dois, né? Daí vocês podem fazer uma apreciação também da capa, da contracapa, falar se há alguma imagem, fale dos elementos externos, né, da capa, da contracapa, e depois entre nos elementos internos, tá bom? Pessoal, é importante dizer que se você tiver uma intenção, né, de desqualificar uma obra,
você vai usar as mesmas táticas de argumentação, tá? Então, você vai mencionar os prêmios que a obra, né, resenhada deixou de ganhar, o insucesso das vendas, as falas negativas de outros críticos, mas isso desanimaria qualquer possível leitor, não é mesmo? Por isso que quando nós escrevemos resenha, o intuito, né, o objetivo é estimular outras pessoas a lerem também, tá joia? Pessoal, antes de eu falar a respeito, né, da resenha que vocês deverão produzir, deixa eu falar rapidinho sobre o contexto da circulação da resenha. Ele é bem diverso, tá? Tem muitos exemplares de resenha em jornais, revistas impressos e online. Hoje foi muito popularizado esse gênero, não é? Principalmente nas redes sociais. Antes ele era exclusividade de blogs, hoje há uma infinidade de youtubers, por exemplo, que baseiam seus canais na elaboração de críticas literárias, tá? E eles até ganham para isso. Então, nesse sentido, o público de cada um desses veículos vai definir a linguagem adotada na resenha, tá? Lógico que aquelas que usam, né, assim, que vão resenhar um clássico, por exemplo, publicado numa revista destinada aos amantes da literatura, vai ser recheada de termos técnicos, linguagem formal, diferente daquela publicada em uma fanzine, né, de adolescente, que vai utilizar algumas formas de expressão de cultura juvenil e, portanto, alguns coloquialismos, tá joia? Bom, a respeito da resenha de vocês então deverão produzir uma resenha a respeito do primeiro livro, né, A Marca de uma Lágrima, do Pedro Bandeira, ou do livro de poemas, né, desse bimestre. Então, vocês podem escolher entre um e outro, ok? Lembrando sempre, tá, de que tem que seguir a respeito uma estrutura, tá? Não se esqueçam disso. Então, essa produção de resenha tem que ser feita seguindo os critérios estabelecidos, ok? Eu vou colocar lá no Classroom para vocês e aí depois vocês façam com bastante atenção. Qualquer dúvida, estarei à disposição, tá joia?